Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já estamos aqui para meditar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Tiago, no seu capítulo 5 e versículo 19, né? Vamos meditar a palavra de Deus, né? Que diz assim: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém converte, saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Observe que diz aqui a palavra de Deus, né? No livro de Tiago. Salvará da morte uma alma. Essa morte não é a morte, né, física, pois um dia, na verdade, todos nós, né, morreremos. Mas se você observar aqui na palavra de Deus, Tiago se refere à morte espiritual ou à separação eterna de Deus, né? Porque a maioria das pessoas neste mundo estão perdidas em seus pecados. E não são poucos aquele que um dia esteve, né, ou estiveram com Deus, mas por algum motivo se desviaram da fé. Devemos nos esforçar para trazer, né, essas pessoas para os braços do nosso Senhor. Porque fazendo isto, estamos salvando a sua alma da morte eterna. Porque, no entanto, entendemos que quem são os pecadores das transgressões que se arrependeu, que serão cobertos ou seja perdoados, e não os nossos final. Não somos salvos porque salvamos porque primeiro, na verdade, fomos salvos. Portanto, nossos pecados ou nossos pecadores não são perdoados somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, a nossa atitude de resgatar o perdido é por amor à alma das pessoas e não para nos livrarmos de algum pecado que temos cometido. Se você observar, a Bíblia diz que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porque aquele que crê vai ser salvo, mas que não crê vai ser condenado. Se você observar, entramos agora no ano, né,
de 2024, né? Começo de janeiro, mas daqui a pouco entraremos também no mês de fevereiro. E muitas pessoas aí se desviará do caminho de Deus, né? Essas festas que estão acontecendo no mundo, muitas das vezes as pessoas não têm escolha, né? Se você observar, entrar numa igreja e perguntar quem está aqui pelo amor, ninguém vai levantar a mão. 50% ou 100% está ali pela dor. Mas devemos ir pelo amor, não pela dor. E muitas pessoas que estão ali se desviará do caminho de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que devemos ir pregar o evangelho a toda criatura. Não é porque você prega o evangelho, não é porque você convida uma pessoa para ir para a igreja, você está salvo. Uma coisa é você obedecer a palavra de Deus e outra coisa é você ser perdoado. A Bíblia diz que se disser que não temos pecado, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. Todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos. Mas a palavra também diz que Ele é fiel para nos perdoar. Mas como Deus vai te perdoar se você não pede perdão a Ele? Se você não desce no joelho para se humilhar? Se você não para de criticar o seu irmão? Se você não para de fazer coisas que desagradam os olhos de Deus? Então você nunca pode ser perdoado. Você pode tomar ceia, você pode pregar, você pode fazer o que for. Mas o pecado não continua em você. Se disser que não temos pecado, a Bíblia chama esses tipos de pessoas de mentirosos. Enquanto estiver aqui na face da terra, nós temos pecado sim. Então é necessário que a todo momento devemos pedir perdão a Deus. Devemos falar com Deus, né? E deixar Deus julgar as causas. E não tomar esse julgo e querer julgar as pessoas, né? Que isso está nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. Talvez um ano de 2023 não foi bom para você. Mas eu posso repetir novamente. Esse ano 2024, você tem que fazer a diferença. Parar de criticar, parar de julgar e parar de tentar consertar o mundo e deixar nas mãos de Deus. Porque o livro de Eclesiastes, seu capítulo 3, ele diz: tudo tem um tempo determinado por Deus. Se a Bíblia dissesse que é determinado por nós, aí sim. Mas está dizendo que está determinado por Deus. Mas se você também quiser meditar aqui, né? Se você meditar aqui no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 1, ele diz aqui no título da mensagem: a criação do céu e da terra e de tudo que nela existe. Foi Deus que fez, foi Deus que criou. Então só Ele pode determinar o que há de melhor para mim e para você. Aqui diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas
sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e ouviu luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Então, há uma separação, há um compromisso com os céus e com a terra. Você não pode seguir os dois caminhos no mesmo tempo. Você não pode adorar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Então, se a Bíblia diz que devemos perdoar, vamos perdoar. Se a Bíblia diz que devemos deixar nas mãos de Deus para Ele julgar, vamos deixar. Porque observamos aqui na Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 19, terminamos de ler essa passagem, que diz: irmão, se alguém dentre vós é entre vós ali, né? Se tem desviado da verdade e alguém converte, saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará da morte. Quantas pessoas se foram sem a própria salvação, sem o arrependimento? Se você for botar aqui, 50% das famílias perdeu seus parentes, seu ente querido. E muitos deles foram sem salvação. A realidade tem que ser dita. Mas você acha que foi falta de uma oportunidade? Não. Mas não é por isso que vamos parar de levar essa palavra de Deus. Porque outros e outros vão ter a chance de fazer a escolha. E muitos hoje foram-se embora, não por falta de conhecimento, não por falta de escolha, mas o egoísmo, né? Às vezes você pregou para aquela pessoa ali e ele não deu ouvido. Às vezes você falou de Deus para aquela pessoa e ela não deu ouvido. Agora, segue-se o juízo final. Aí eu lhe pergunto, e você que está tendo esse tempo todo que Deus te deu? Você estava no ano 2023 e agora estou no ano 2024. Deus poupou a sua vida, dando livramento, te livrando, te guardando e muitas das vezes ainda te abençoando, sem você merecer. E você continua, né, no mesmo erro. Você continua seguindo o mesmo caminho. Talvez ainda há chance para você, ainda hoje. Às vezes as pessoas brincam de ser crente, brincam de ser cristão, brincam de seguir a palavra de Deus. Até ri, né? Quando está ali com os amigos. Mas você sabe que Deus está contemplando tudo. E naquele grande dia há de prestar conta para Deus. Eu já vi muitas pessoas falar, né, mal dos crentes, dos cristãos. E eu fico assim observando. Que no juízo final há de prestar conta, né? Porque se você ler aqui no livro de Apocalipse, primeiro aqui no
que é o último livro, né, da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar as coisas, para mostrar ao seu servo, né? As coisas que brevemente deverá acontecer. Aqui já é uma revelação que Jesus mostrou, né, a teu servo João. Servo João. As coisas que brevemente irá acontecer, que já está acontecendo aqui, né? E diz assim, né? As coisas que brevemente deverá acontecer. E pelos seus anjos a enviou e notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto e de tudo o que tem visto. No versículo 13 ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouve a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Observe que eu li essas duas passagens, Gênesis e Apocalipse, para explicar para você que Deus criou os céus e criou a terra. Tudo deve passar pelas mãos dele. É ele que julga, é ele que governa, não eu e você. E chegando aqui no livro de Apocalipse, eu te entrego aqui o fim do mundo, que ele diz que sobre a revelação, ele revelou ali ao teu servo João as coisas que brevemente irá acontecer, que muitos hoje não entendem. Por que que isso aconteceu? A Bíblia está se cumprindo. Livro de Apocalipse primeiro, no versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia que é a Bíblia, que é a revelação, né, de Jesus Cristo para nós. E as pessoas não estão nem aí. Ah, e se isso aconteceu, aquilo aconteceu, será que você não entende que a Bíblia está falando sobre isso? O que brevemente deverá acontecer? É necessário que você faça uma escolha, ou servir a Deus, ou servir o mundo. Porque não adianta você servir dois senhores. Há de amar um e odiar o outro. Você não consegue amar duas pessoas ao mesmo tempo. Você vai amar um e odiar o outro. Então você faz a escolha, né? Faça a sua escolha. Hoje você está tendo essa chance de escolher. Será que amanhã vai ter? Uma oportunidade que Deus te dá nesta madrugada. Vamos já encerrar por aqui, entrar em oração para agradecer a Deus, né? Se essa palavra foi boa para você, você vai compartilhar com mais pessoas que possa ouvir. Quem sabe alguém está aguardando uma palavra de conforto, né? E você está tendo a oportunidade de ouvir e também de compartilhar. Com certeza o Senhor Jesus vai te abençoar mais e mais. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade
que o Senhor nos dá. As bênçãos que o Senhor nos dá e nos concede. Os livramentos, as curas, os alimentos. Enquanto muitos queriam estar aqui para agradecer. E eu te agradeço por todos neste momento. Guarda cada um nas tuas santas mãos, garantindo assim a cura, a libertação, a transformação, a paz e a alegria no coração de todos. E aquele que ainda se encontra enfermo, que seja curado agora. Aquele que se encontra ainda fora dos caminhos, que retorne. Que não faça como o filho pródigo, que não faça como o filho perdido, que abandonou o seu pai para viver momentos bons e ao perder tudo, a prata e o ouro, se arrepende e retorna para o braço dos seus pais. E que haja ainda oportunidade e tempo para esses que largou um banquete para viver ilusões, prazer da carne, alegria passageira, que ainda há tempo para ele voltar. Livra, Pai, a família, o lar, e dá sim bênção e vitória para todos, jogando por terra todas as maldições, todas as enfermidades. É o que nós te pedimos e já te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos que crê, digam amém. E graças a Deus. É necessário que a cada dia, a cada momento, a cada segundo, temos que estar vigiando. Porque segundo a Bíblia diz que não sabemos nem o dia e nem a hora que há de vir o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Aqui no Apocalipse, 1 e versículo 8, ele diz assim: Eu sou o Alfa, o Ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Com esse versículo, eu quero aqui agradecer, né, por essa oportunidade que você está tendo para ouvir a palavra de Deus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe e guarde a sua família. Que Deus guarde também e dê livramento em nome de Jesus Cristo.